Bom dia, querido amigo e querida amiga que nos assiste cada manhã. Deus seja louvado pela sua bondade e misericórdia. Nós estamos vivos porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não cessa de velar por nós diante do Pai. Louvemos ao Senhor por esta sua misericórdia. Quantos que não descansam no pó da terra, aguardando a breve volta de Jesus? Por isso que, se você está assistindo esta meditação, louve ao Senhor porque estás com vida. Amigo, quero te convidar, amigo, amiga, quero convidar-te a orarmos. Deus amado, nosso Senhor, nosso bendito Salvador, Deus o Consolador, obrigado, Pai, por nos dar ainda este privilégio, esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. O Senhor guardou-nos, Teus poderosos e magníficos anjos não cessaram de lutar por nós e aqui estamos diante de Ti. Ao estudarmos a Tua Palavra, damos entendimento e fortalece a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus te suplicamos, ó Pai. Amém. Ontem nós estudamos sobre o tema gastar-se. É melhor gastar-se do que enferrujar. Lembra-se deste provérbio de Tiago White. Hoje estamos estudando sobre legado. O tema desta manhã diz-nos legado. E continuando a falar deste grande homem e dos outros seus colaboradores, diz que na primavera de 1877, um pequeno grupo de oração reuniu-se num bosque nos arredores de Battle Creek. O pastor Uriah Smith, o professor Brownsberger, o Dr. Kellogg, Helen White e Tiago White, esse grupinho de esses 5, 6 pessoas estavam aqui reunidos ou estavam reunidos ali e solenemente de joelhos, numa aliança entre eles, prometeram a Deus que seriam fiéis uns aos outros e ao Senhor, que ali tinham estabelecido as instituições, igrejas, sanatórios, escolas e faculdade, editora e publicação. Deus tinha estabelecido essas instituições ali em Battle Creek e eles fizeram esse voto ao Senhor. E eles decidiram que trabalhariam unindo esforços para manter a disciplina e a ordem e resistir ao erro, que naquela época fazia face à obra do Senhor, não é? Confrontava-se, como em todas as épocas e até o final dos dias. O lugar e o compromisso foram selados com 5 entalhes num carvalho, isto é, eles estavam debaixo de um carvalho e após fazer esse momento solene de oração e de compromisso com Deus e uns com os outros, eles fizeram como se fosse esculpir o carvalho, dando uns golpes, selando esse compromisso com talvez os seus nomes, como muitos fazem, né? Têm escrito os seus nomes nas árvores e por aí fora. Mas, meus amigos, eu quero aqui enfatizar que quantas vezes Deus pede de nós compromissos como esse e nós às vezes não fazemos. Continuando, diz que além do seu inestimável trabalho de pioneiro na área das publicações, a maior contribuição de Tiago White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi a sua visão e liderança no esforço para a organização da Igreja. Esta foi uma obra árdua e difícil durante os primeiros 20 anos do movimento adventista. Não foi fácil liderar, organizar a obra do Senhor. Deus estava guiando, mas tinha a parte humana que exigia esforço, dedicação e entrega, e o Espírito do Senhor colaborando com os seus servos, como foi no tempo dos apóstolos. Foi duro para os apóstolos, mas Deus estava ali, Jesus estava guiando. O Senhor suscitou e capacitou o homem à altura de tarefa tão nobre. Nós já estudamos que Tiago White era um homem débil, tinha deficiências físicas, mas era ele que o Senhor confiou. Era nele que o Senhor via que poderia assumir a responsabilidade de todo o coração. Quantas vezes o Senhor procura homens assim, que se dedicam de corpo e alma? Diz que agora ele estava prematuramente esgotado no seu físico. Durante décadas tinha trabalhado de 15 a 18 horas por dia. Imagina quanto tempo de repouso este homem tinha. Mesmo aos sábados, pregava geralmente 2 ou 3 vezes. E tem pregadores, entre aspas, pastores, líderes anciãos,
que nem se preocupem em preparar um sermão para sábado. Este servo do Senhor privava-se do repouso e do sono, ao viajar noites inteiras. Quantas noites perdemos preparando, organizando ou viajando para pregar o Evangelho? Escrevia os artigos entre as 22 horas e a meia-noite ou mais. Entre as 22 horas, mais correto, ele dedicava a partir desse período a escrever até meia-noite ou mais horas. Uma contribuição teológica notável de Tiago White foi a sua ênfase na centralidade de Cristo no plano da salvação. Isto é, Cristo está no centro de todo o plano da salvação. Sem Cristo não há salvação e só nele podemos ter a esperança de um dia poder viver no céu com nosso Pai e Senhor. Isto ajudou a definir o cenário para que o tema da justificação pela fé, que posteriormente veio ser abordado, tivesse destaque durante as décadas de 1880 e 1890. Nesse período, nesta década, foi o auge da discussão doutrinária bíblica sobre justificação pela fé na Igreja Adventista. Houve muitas perplexidades, muitos que aceitaram, outros que rejeitaram, muitas lutas e divergência, mas ficou firme a doutrina da justificação pela fé. Você e eu somos salvos mediante a fé nos méritos de Jesus Cristo. Em 1850, escreveu que a mensagem milerita tinha-nos desabituado deste mundo e nos conduzira aos pés de Jesus para buscarmos o perdão de todos os nossos pecados e uma livre e plena salvação mediante o sangue de Cristo. Tiago White escreveu isto. A mensagem milerita, que era aquela mensagem que foi inicialmente pregada por Miller e que mais tarde expandiu para muitos e foi pregada sobre a segunda vinda de Jesus prevista para 1143 e 1144, desabituou, ele diz que desabituou-os deste mundo, porque esta mensagem foi poderosa, levou as pessoas a verem as suas condições e que se Cristo viesse, eles não estariam salvos porque o cristianismo estava se apegando ao mundo. Tal como hoje o cristianismo está apegado ao mundo. Eu admiro quando vejo pessoas que se dizem cristãs, ao mesmo tempo vivem a vida do mundo. Vão para a balada, comem como o mundo, gritam como o mundo, terminam um culto, vão para as suas vidas normais. Ele só é cristão quando entra na igreja. Essas pessoas estão precisando de mensagens tal como no tempo dos mileritas ou daqueles que criam que Jesus Cristo estava voltando em 1944. E onde estão homens para pregar essas mensagens poderosas que sacudirá o mundo e fará com que todos possam tomar as suas decisões, ou de um ou do outro lado? Existem pessoas indecisas dentro da Igreja de Cristo hoje, por faltas de mensagens diretas e firmes, em que o pecado é denunciado e o pecador é salvo. Em 1868, Tiago White afirmou que a esperança da salvação eterna paira sobre Cristo. Adão depositou aí a sua esperança. Abel, Enoque, Noé, Abraão e os judeus crentes também dependiam disso. Unicamente em Cristo nós temos a salvação. Não podemos fazer mais nada. A esperança da vida futura depende de Cristo. Tiago White desenvolveu ainda mais estes conceitos no Signs of the Time e em livros da Pacific Press, os livros que eram publicados. Dizia ele que as escrituras revelam apenas um plano pelo qual os seres humanos caídos podem ser salvos. Qual é esse plano? Que Jesus Cristo é o Redentor dos pecadores em todas as épocas da história humana, até que Ele volte. E para toda a eternidade. Porque você e eu só estaremos nos céus, vivendo eternamente, porque Cristo é o teu Salvador. Porque Cristo doou-se. Porque Cristo tornou homem e viverá para toda a eterna, ou para toda a vida eterna, ou para toda a eternidade, como homem. Cristo não destituirá a natureza humana depois que a eternidade começar. Ele continuará sendo homem para que eu e você, homem, pudéssemos ou possamos estar nos céus. Você crê nisto? A nossa salvação depende unicamente de Cristo.
Quando o pecado separou o ser humano de Deus, continua o servo do Senhor escrevendo: o plano da salvação fez de Cristo o elo entre Deus e o faltoso pecador. Tiago White, toda uma vida dedicada e oferecida à causa de mestre. E a pergunta para a nossa reflexão, para que possamos pensar e refletir, como adventista, como cristão, seja de que denominação você é, porque a salvação não só encontra na igreja adventista, mas até aquele que é católico, evangélico, testemunha de Jeová, presbiterano e por aí fora. Todos sinceros que obedecem os princípios que o Senhor lhes deu até onde conhecem da verdade, alcançarão a salvação. A menos que depois de Cristo revelar-lhes mais verdades bíblicas, eles a rejeitam, então estão a pôr em causa a salvação. Mas até onde conhecem, se são obedientes, o Senhor, pela sua misericórdia, os salvará. Isso não os impede de avançar no conhecer a palavra do Senhor. A pergunta que fica para nós hoje, terça-feira, meus amigos, e nós, quanto de nós estamos nos doando, estamos dando para a causa do Senhor? O que estou fazendo? Eu preciso dar mais. Eu preciso me envolver mais. Você também precisa se envolver mais. Por isso, querido amigo, tome sua decisão de gastar-se no Senhor. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la, disse Jesus. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Tiago White perdeu tudo desta vida por amor a Cristo, para poder ganhar Cristo. E eu espero que você e eu possamos decidir viver para Cristo, entregando-nos cada dia, começando por partilhar a mensagem. Cada uma dessas meditações partilhadas é salvação que chega àquele que recebe essa mensagem. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, perdoa-nos e ajuda-nos a darmos-nos mais para Ti, mais para a Tua obra, mais para a Tua causa, mais para aqueles que estão perdendo neste mundo em trevas, cheio de pecado e maldição. Ajuda-nos, dá-nos coragem e fortalece a nossa fé. Guia-nos o dia de hoje. Não permita que possamos tropeçar, e se tropeçarmos, ergue-nos com os Teus braços poderosos, que a nossa fé esteja firme em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Amém. Amigo querido, tenha um bom dia, desfrute desse dia com Cristo e não esqueça, gaste-se com Jesus. Um grande abraço para ti. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.